Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui conversando sobre produções em psicanálise, especificamente minhas produções, e a apresentação de textos que escrevi sozinha, de textos que organizei junto com outros colegas. Meu nome é Roberta Ecleide de Oliveira Gomes Kelly, muito conhecida como Roberta Ecleide. Sou psicóloga, sou psicanalista de formação, conduzo em Poços de Caldas, o NEP, Núcleo de Estudos em Psicanálise e Educação, já há 18 anos. E também fui professora, coordenadora de cursos de psicologia, de cursos de pós-graduação, docente universitária por muito tempo. Hoje eu estou aposentada e conduzo projetos, vamos dizer assim, numa perspectiva um pouco mais livre, né? Inclusive trabalhos com uma certa diferença de preocupação mais com o contexto, como supervisão clínico-institucional em serviços de saúde mental e também outras perspectivas como trabalhos na área da educação. O que eu mais gosto de estudar, né, é como eu posso ter mais chances de aprender. Parece meio esquisito dizer isso, mas para mim aprender é algo muito importante, né? Como se fosse realmente um alimento. E dentro disso, a psicologia, a psicanálise, a psicopatologia, e a própria discussão da educação, para mim, são muito ricas. E mais rico ainda o estudo daqueles que estão em processo desse aprendizado ensinativo e educativo, que são crianças e adolescentes. Então talvez vocês me ouçam muito falando sobre esse período da vida, sobre essa fase, mas também me interessam outras coisas. Dentro desses outros interesses, menciono aqui um psicanalista já falecido, Fábio Herrmann, de São Paulo, que em dado momento faz uma citação a respeito da cura em psicanálise, né? E vou estar sempre conversando com vocês sobre psicanálise, como sendo uma condição relativa a cura do queijo. Sabe o queijo, que é muito comum aqui em Minas, que é uma questão importante, né? E esse Fábio Herrmann, ele vai dizer assim em 2015: a análise é análise, e nossa ideia de cura não é assimilável à dos critérios médicos mais comuns. Isso porque a psicanálise não tem como meta a remissão dos sintomas, é isso que ele quer dizer. Estar curado indica estar apto a curar de si mesmo. Você conhece o termo descurar, que significa descuidar? O antônimo curar quer dizer cuidar. São equivalentes expressões como cuidar de si mesmo e curar do desejo. Não implicam eliminar algo, mas estar numa disposição de cuidado, de tomar em consideração. Curado, o homem atinge um estado semelhante ao da fruta madura ou de um queijo bem curado, no ponto certo. Como para os queijos, os pontos variam de uma pessoa para outra, mas ainda assim é possível saber o que é estar curado. Uma harmonia das potencialidades características nas pessoas, como nos queijos. Quando eu estava fazendo doutorado, a minha orientadora, na época, fez alguns apontamentos sobre o Fábio Herrmann, mas isso muito antes desse texto aqui de 2015, muito antes mesmo, né? Eu defendi o doutorado em 1997, tem muito tempo, né? Mas eu ouvi aqui e ali lá, né? E essa ideia sempre ficou na minha cabeça, né? Essa história da cura do queijo, não sei se vocês gostam de queijo, mas eu adoro queijo. Para mim, queijo é vida. E aí, fiquei ruminando isso, né? E fiquei pensando, imagina um livro que se chamasse Cura a Mineira. Ia ficar um negócio, como se diz aqui em Minas, né? Ia ficar um trem muito bom, né? Então, fiquei ruminando isso, fiquei curando a ideia. E aí, comecei a falar para as pessoas: será que você não teria interesse de escrever alguma coisa nesse sentido? No início, as pessoas achavam meio engraçado, outras começaram a achar interessante. Aí, o Sidney Kelly ficou interessado em fazer uma discussão sobre o que era o processo do queijo, né, que virou o prólogo do livro, e outros tantos colegas foram se aventurando a fazer
essas colocações. Já contando aqui para você, se você não conhece algum outro vídeo desses que eu estou apresentando, os livros que me concernem, eu não vou contar o livro todo, eu vou dar aqui, né, a ideia do aperitivo para você ficar atiçado e atiçada e lá ver. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte, da teoria e da técnica em psicanálise, que a gente vai encontrar textos de vários colegas, como Silvio Memento Machado, Rogério Rodrigues e um texto meu. Depois, na parte 2, as curas possíveis, tem um texto meu e outro meu e de um outro colega, que é o Erickson Miguel Martins. A parte 3, do impossível de curar. E aí, esse impossível, vem o IM separadinho, entre parênteses, e já eu conto por quê. E aí tem um texto meu com Carolina de Siqueira Coutinho, outro texto meu com a Lucimara Bassetti, um texto de João Carlos Ferreira Franceschi e um texto de Celso Fernandes Patelli. E faço aqui uma notinha de rodapé. Celso Fernandes Patelli faleceu em 2022, mas está sempre presente aqui nas nossas discussões. Vocês vão ver depois por quê. Porque, de certa forma, ele era meu grande incentivador para produzir, para escrever. Bom, eu vou fazer aqui 2 pequenas leituras, né? A leitura da introdução e a leitura conclusão, sei lá, né? Para vocês terem mais um gostinho do que seria essa possibilidade. Introdução. Tem um título, um subtítulo: A cura do que não se cura. Ser psicanalista, para muito além de uma profissão, é um ofício. Como tal, demanda a transmissão do que se faz diante do sofrimento psíquico após o enfrentamento e acolhimento do próprio sofrimento, no processo pessoal chamado análise. Para ser psicanalista, há que se fazer selo. 2 pontos, com estudo dos conceitos e das inúmeras aplicações que os conceitos adquirem, à medida que são confrontados com a variedade do fenômeno clínico, o estudo é de conceitos e da técnica psicanalítica. Esse é o primeiro pé. Além do estudo, análise pessoal, descobrimento das próprias questões e dilemas, limites e problemas, as formas de desejo, que são as formas do seu movimento, e as voltas do próprio gozo, onde é que você se repete. A análise do analista é o que pode lhe dar o encontro nada fácil entre a técnica e a compaixão. É o segundo pé. Finalmente, o terceiro pé, é preciso fazer a clínica, escutar o sofrimento do outro, e aí fazem-se valer a técnica para que não se confunda a prática psicanalítica com uma ajuda ou mesmo a filantropia, e a compaixão, para que cada analista dimensione que todo sofrimento é válido, mas que em função da técnica ele não pode sucumbir ao dó. Essas 2 medidas, da técnica e da compaixão, fazem parte de minha prática profissional há muitos anos. Não consigo separar, inclusive, a prática advinda da psicologia daquilo que aprendi ouvindo professores que recém descobriam as colocações lacanianas. O primeiro texto de Jacques Lacan chega no Brasil exatamente no ano da sua morte, 1981. Então foi lançado o Seminário 1, os escritos técnicos de Freud, e em Belo Horizonte vários psicanalistas começaram a ler Lacan, e eu tive a felicidade, o azar, o desastre, a paixão de encontrar essas pessoas discutindo isso, antes mesmo que eu conhecesse o Freud no primeiro ano de psicologia. Dentre eles eu destaco Estélio Lage Alves e outros que transmitiam a psicanálise no frescor do próprio aprendizado. Da ouvição dos dizeres psicanalíticos, só confusão e um sem número de perguntas e questões misturadas ao aprendizado psicológico e à minha análise. Tudo isso junto a muita prática clínica, ainda estudante, em escolas, nos hospitais psiquiátricos de Belo Horizonte, Santa Clara, Santa Maria, Galba Veloso, além das clínicas mantidas pela Legião Brasileira de Assistência, LBA. Nessa época, a Legião Brasileira de Assistência, ela dava um lugar para clínicas particulares que eram subvencionadas, nós estamos lá antes do SUS e antes do SUAS, e que permitiam atendimento de crianças e adolescentes, no atendimento de casais e pais de crianças e adolescentes. Uma vastidão de singularidades que me ensinaram a esperar e construir na trama das palavras as chances de que cada um se houvesse consigo mesmo.
O atravessamento acadêmico trouxe mais elementos para o amálgama desses saberes, com desvios e novidades, desde o estudo da gagueira, a compreensão do conceito de fantasma, gagueira no mestrado e o conceito de fantasma no doutorado, até o encontro com as minúcias do educar no pós-doutorado. Sair da impossibilidade de curar para a impossibilidade de educar. No meio disso tudo, sempre a pergunta, que em si já é um problema: qual o limite de uma análise? Até onde se pode ir, por exemplo, na escuta de uma criança? E se a criança for autista? E se é adulto ou adolescente, qual o limite da escuta na psicose? Em pauta, portanto, a cura. Qual a possibilidade de cura em psicanálise, dado que ninguém se cura de si mesmo e, a despeito disso, cada um avança e se encaminha? Não se pode dizer, portanto, que nada se cura ou que não há nenhuma cura. Se a cura é do que não se cura, talvez se deva pensar em uma pequena transposição do significante, deslocando-o para outro significado, da cura do queijo. Não sendo mineira, mas jamais desprezando o valor do queijo, quando assisti O Mineiro e o Queijo, Patrimônio Perdido, filme de Elvésio Raton, de 2011, todos os detalhes do documentário remetiam-me à questão mesma da psicanálise. Por um lado, porque é de Elvésio Raton outro documentário importantíssimo para a discussão do sofrimento psíquico e se chama Em Nome da Razão, de 1979. Filmado em Barbacena, o documentário revela que, para dar conta da razão, confinaram-se os loucos, os diferentes. A primeira vez que vi o documentário em preto e branco, gravado em VHS, tive o choque de encontrar a música de Sueli sobre a crueza de se estar em um hospício sem chance de saída. Ainda hoje, sempre que vejo esse documentário em aulas de psicopatologia, sobe-me um nó na garganta, como agora, diante da crueldade de que somos capazes quando não conhecemos nossos demônios mais íntimos. Como a feitura do queijo que o tempo cura, é a psicanálise que traz a cura no tempo. Tempo da escuta, instante de ver, momento de compreender e tempo de concluir. Não se pode nem perder o tempo, nem o apressar. Cada momento demanda a vivência da própria análise no curado mais longo possível, apurando-se o sabor e o saber de ser. Este livro é decorrente desses tantos descobrimentos da menina de 16 anos, encantada com a universidade, a senhora que, de novo, encanta-se diante dos desafios da escuta das crianças e seus pais. Um ciclo que se fecha, sempre surpreendente e desafiante na escuta das narrativas, das histórias e da história humana. Nessa empreitada, várias foram as indagações, minhas e de colegas de profissão, amigos de jornada, as quais aparecem sozinhas ou em conjunto, mas todos se perguntando: como se cura o que não se cura? Em primeiro lugar, um pouco da história do queijo curado, desde o documentário mencionado até as pequenas histórias essenciais, os modos de fazer e de se conseguir a melhor cura, no leve trás do pingo. O estudo de Sidney Kelly, partindo do olhar arquitetônico, articula o queijo e a cultura. Abre-se então o livro em 3 partes, que eu já tinha mencionado. A parte 1, da teoria da técnica em psicanálise, aborda em 3 momentos o sofrimento psíquico. Primeiro, com o texto de Silvio Memento Machado, Psicopatologia da Vida Cotidiana, a patologização do cotidiano da vida, buscando desde Freud os meandros do fazer psicanalítico no sentido de ser uma teoria sobre a clínica, ou seja, a psicanálise tem um compromisso com o tema da cura. Em seguida, a partir de reflexões de Rogério Rodrigues, o impossível no educar, curar e governar e os processos formativos, a reflexão dos limites da mesma prática psicanalítica. Finalmente, eu mesma indagando: psicanálise cura? A parte 2 das curas possíveis aborda a questão da cura no infantil. Texto meu do que se cura e do incurável, o inconsciente e o infantil sobre as crianças, e do adolescente ideal, as possibilidades adolescentes. Qual a cura? Reflexões sobre a escuta psicanalítica na adolescência com Erickson Miguel Martins. Para a parte 3, do impossível de curar, um mergulho na clínica psicanalítica, pensando a psicose, intitulado Quando estar bem, nem sempre é ficar bom, questões sobre a cura na psicose. Em coautoria com Carolina Coutinho sobre o desafio dos autismos, a cura para o autismo ou não é disso que se trata? Em coautoria com Lucimara Bassetti. Sobre os perversos, ditos como inanalisáveis, a reflexão de João Carlos Franceschi, o desejo perverso e a possível clínica psicanalítica na pedofilia.
E, finalmente, sobre a homossexualidade, para além da cura gay, uma cura mineira, os apontamentos de Celso Fernandes Patelli. Pretendo que este seja o ponto de partida de muitas outras reflexões sobre o tema. A psicanálise como teoria, permite furos e costuras, não se fechando a novas indagações, mesmo seu criador o fazia. Queijo curado é queijo maturado pelo tempo, cada coisa em seu lugar, mas ao mesmo tempo, de acordo com a forma de cada queijeiro, de cada queijaria. Não está distante dos conceitos psicanalíticos. Tempo, cada um com seu cada qual. Curemos, pois. No final, que eu chamei de curado ao final, faço aqui, os apontamentos conclusivos. Muitas interrogações. O queijo curado está maturado, passou por várias alterações, transformações físicas e químicas, modificando-se até ter suas características, da textura, de sabor, de aroma, até de formato e mesmo de forma. Nada tão diferente do processo de análise, como se viu em vários textos deste livro. Sendo assim, o tempo esteve em todas as páginas, apontando a urgência de se levar em conta a passagem do tempo para dar lugar à lógica dos acontecimentos que permitem ao sujeito existir. A literatura, como sempre soberana, pode ser aqui indicada. Clarice, sendo lispector, ajuda-nos a concluir, essas reflexões. O texto é Lição de Filho. Recebi uma lição de um dos meus filhos antes dele fazer 14 anos. Haviam-me telefonado avisando que uma moça que eu conheci ia tocar na televisão, transmitido pelo Ministério da Educação. Liguei a televisão, mas em grande dúvida. Eu conhecer essa moça pessoalmente, ela era excessivamente suave, com voz de criança e de um feminino infantil, e eu me perguntava, terá ela força no piano? Eu a conhecera num momento muito importante, quando ela ia escolher a camisola do dia para o casamento. As perguntas que me faziam eram de uma franqueza ingênua que me surpreendia. Tocaria ela piano? Começou. E Deus, ela possuía a força. Seu rosto era um outro irreconhecível. Nos momentos de violência, apertava violentamente os lábios. Nos instantes de doçura, entreabria a boca, dando-se inteira. E suava, da testa escorria para o rosto o suor. De surpresa de descobrir uma alma insuspeita, fiquei com os olhos cheios de água. Na verdade, eu chorava. Percebi que meu filho, quase uma criança, notara e expliquei. Estou emocionada. Vou tomar um calmante. E ele, você não sabe diferenciar emoção de nervosismo? Você está tendo uma emoção. Entendi, aceitei e disse-lhe, não vou tomar nenhum calmante. E vivi o que era para ser vivido. É um texto do Jornal do Brasil, 1968. Esse texto nunca foi tão contemporâneo. As pessoas parecem evitar a sensibilidade, temendo não a entender ou mesmo a suportar. Por ser feita de humanos, que, claro, entendem os temores humanos, a indústria farmacêutica é soberana na ação de criar evitamentos dessas sensações que, ao fim de tudo, fazem parte da vida. As tremulações, hesitações, inseguranças e não garantias não podem ser continuamente abafadas. Na mesma década de 1960, muitos artistas do cinema tomavam remédios para dormir e outros para acordar, outros para se acalmar e novamente mais uns para conseguir se ativar. Para alguns isso resultou em morte precoce, para outros tantos anestesia do viver. Lidar com a passagem da vida é inevitavelmente angustiante e doloroso, mas sair disso, pior. Assim não há cura que se sustente erradicando a sensibilidade humana, talvez com a tendência cada vez maior de se viver com coisas, por meio da tecnologia digital, chegue-se ao sonhado meio termo, em que as sensações não seriam enganos e falseamentos das experiências. Ou não, pode ser que aconteça exatamente o oposto. Até lá, que pode ser feito é estar na experiência em que se está, com a vivência que se tem, sob pena de longe disso não ser nem estar. Isso demanda o tempo dos acontecimentos, imprevistos e instáveis para manejar, lidar com a vida e seus percalços. Nada fácil, mas necessário. Não deixem de se emocionar. Obrigada.